Thank you very much for having us this morning. Obrigada por nos ter hoje de manhã. And we're going to start with a testimony from my wife. A gente vai começar com o testemunho. Pode sentar. Yeah. Desculpa. This is the only part of this morning's service that won't need to be translated. Essa vai ser a única parte do culto que não vai precisar traduzir para a pregação. Vocês já conhecem, que têm orado por nós, né? A gente está trabalhando no Amazonas, na região amazônica, em Belém. E eu queria compartilhar algo com vocês porque mostra o poder da oração. Nós estávamos já há 4 dias em uma comunidade quilombola no meio da mata, e algo no meu coração estava ali me incomodando que não tinha terminado o trabalho nosso lá. Faltava só mais um dia, a gente ia embora, estavam preparando tudo, os médicos já tinham terminado todo o atendimento. E no meu coração faltava alguma coisa. E eu comecei a orar: Deus, o que é que está faltando? O que é que está faltando? Deus falou: quero que você vá visitar numa outra comunidade uma moça que você, que sai caminhando. Aí eu chamei um rapaz da Inglaterra que estava com a gente, que não falava português. Falei: então vamos embora. A gente colocou o chapéu, colocou a bota e fomos embora, né, no meio da mata, com um guia que estava andando com a gente. Chegamos nessa outra comunidade depois de uma caminhada muito grande e a moça não estava lá. Aí eu falei: Deus, mas eu sabia que era para vir para cá, vamos embora de novo. Aí voltamos caminhando de novo e orando o tempo inteiro, orando: Senhor, o que é que o Senhor quer que a gente faça? Nessa caminhada de volta, tinha uma casinha bem longe assim, e um senhor estava gritando lá para a gente entrar. E o rapaz, eu falei: isso é seguro? E o rapaz: não, vamos lá, vamos lá. E nós fomos, nós entramos, né? E quando chegou lá nessa casa, esse senhor, eu tinha falado com ele muito tempo atrás, mas eu nunca o conheci, eu falei pelo telefone. E ele começou a compartilhar o coração dele, que ele queria aprender mais a Bíblia. E eu comecei a evangelizá-lo. E comecei a falar e tudo. E a um ponto eu parei, eu falei pro Daniel, que era o rapaz da Inglaterra: você quer falar alguma coisa? Aí ele começou a falar. Só que quando ele começou a falar, ele continuou a mesma conversa que eu estava. Exatamente onde eu parei, ele continuou a conversa. É como o Espírito Santo mesmo, sem falar português, ele não sabia o que eu estava falando, né? E ele começou, eu comecei a traduzir e eu fiquei: meu Deus, isso é grande, né? E Deus começou a mover, esse homem caiu no chão e o Daniel parou. E aí eu falei para ele o que ele precisava de Deus naquele dia, que Deus ia fazer para ele. Ele falou: eu queria ser curado de alcoolismo. E eu não traduzi para o Daniel falou: Deus está me mostrando que Ele quer te curar do demônio de alcoolismo. Glória a Deus. E aí eu olhei para ele, eu traduzi para ele, aí o homem começou a chorar, ele caiu, ele disse: mas você tem que orar, você tem que pedir para Deus. Ele pediu para o Senhor naquela hora, e Deus veio de uma maneira assim muito grande naquele lugar. Ele aceitou Jesus, todo mundo que estava lá. E Deus curou, a gente acredita mesmo que curou aquele homem, naquele momento. Então, para mostrar para vocês que vocês são parte disso. Quando a gente está lá no meio da selva, vocês estão orando aqui pela gente, é parte disso. E quando a gente saiu de lá, Deus falou: o trabalho terminou, vocês podem ir embora. Então, para mostrar para vocês o poder da oração. Esse rapaz não estava entendendo o que eu estava falando, mas ele sempre continuava quando eu parava. Eu não precisava dizer para ele, o Espírito Santo estava se movendo naquele lugar. Esse é o poder da oração. Eu queria compartilhar essa história, eu falei para o pastor John, eu disse: eu queria compartilhar essa história porque mostra para vocês estão orando pela gente, Deus está trabalhando lá. Vocês não estão vendo, mas Deus está trabalhando lá. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. You know what it means when a pastor looks at his watch? Você sabe o que significa quando o pastor olha pro relógio? Nada. Aqui fica mais fácil que eu acho. Já estou
acostumados a carregar a mochila. This is a little strange to need a translator in my own country. É estranho precisar tradutor no país dele. But this is actually how my wife and I met in Mas 1988. foi assim que a gente se conheceu, em 1988. I first visited Belém in 1988. I was an officer with a ministry called Mercy Ships. E ele visitou Belém em 1988. Ele era um oficial de um ministério chamado Navios de Misericórdia. Not only was she the best translator, she was also the cutest. Não era a melhor não só era a melhor tradutora, mas era mais bonita. But you can tell from that testimony that my wife and I have been involved in missions a very, very long Você time. pode ver, né, através do testemunho, né, que nós temos estado envolvidos em missões por um tempão. Já, And it's definitely our life call, and we take it very seriously. E é o nosso chamado de vida, né, e a gente leva muito sério isso. But with the testimonies this morning, I was inspired to tell a testimony also. E com os testemunhos hoje de manhã eu fui inspirada a contar um testemunho também. I was laughing with myself because I was asking, how did I get to this pulpit this morning? E eu estava rindo comigo mesmo, pensando, como é que eu cheguei aqui nesse púlpito hoje de manhã? And the story really starts back in 1987. E a história mesmo começa em 1987. God called me to be a missionary. Deus me chamou para ser um missionário. And then in 1992, God called me to go to Bible college. E em 92 Deus me chamou para fazer seminário teológico. And in Bible college, I was helping with fundraising for the ministry. E eu comecei, quando eu estava na faculdade de teologia, eu comecei a trabalhar com um ministério que levantava sustento para missionários. And the fundraising company was on Sunrise Boulevard here in Florida. E esse ministério, essa empresa era aqui em Sunrise. So 10 days after graduation, 10 dias depois que eu to Florida. terminei a faculdade, a gente veio para cá, para a Flórida. Within a year, I was involved in a local church. E depois de um ano, eu estava envolvido numa igreja aqui. And we were having a picnic at a park. E eu estava em um piquenique num parque. And I was selling a very unusual car. I was selling a very unusual car. Ok. Deixa eu ir. Eu estava vendendo um carro. And this man came up to me to speak to me. E esse homem veio falar comigo. And he collected this type of car. Porque ele fazia coleção desses carros. And we ended up becoming friends. E a gente ficou amigos. And he started to attend our church. Ele começou a vir para essa igreja que a gente estava trabalhando. And after a while he retired very early and he was working at the church. E aí ele se aposentou, então ele veio trabalhar como voluntário na igreja. I was the assistant pastor, so he and I had lots of conversations. Como eu era o assistente, né, do pastor, a gente tinha geralmente muita comunicação junto. And he's actually the owner of this property here. E ele é o dono dessa propriedade aqui. So that's kind of how the connection was made. E foi assim que a conexão entre a igreja e a gente aconteceu. But also, several years later, this man, Paul, who owns the property, introduced me to his father. E depois de uns anos, esse homem, o Paul, me apresentou para o pai dele. And we were eating in the Coral Springs Diner at Sample and yeah, around there. E a gente estava comendo nesse lugar lá. And this 75-year-old man says, I hear you want to do something to help missionaries. E esse homem tinha 75 anos, ele falou assim, eu ouvi dizer que você quer trabalhar num ministério que ajuda missionários. So on the back of the placemat, I told him my plan to help missionaries. E aí ele pegou assim um placemat e escreveu tudinho qual era o plano que ele tinha de começar esse ministério para ajudar missionários. And he said, you know what, son, I'm going to give you $10,000 and my son's going to give you E aí ele falou $10,000. assim, olha filho, eu vou te dar $10.000 e meu filho vai te dar $10.000 para você começar esse ministério. And that's how our first ministry, Missionary Resource Network, got started. Foi assim que o nosso primeiro ministério, Missionary Resource Network, começou. Actually, for 10 years, we had a thrift store at 441 and Bailey Por Road. 10 anos a gente tinha uma thrift store ali na Bailey com a 441. But when God called us in 2008 to go to the Amazon, it was also Paul and his father Steve that helped us get there. E em 2008, quando Deus falou pra gente ir embora pro Brasil,
para trabalhar na Amazônia, e foi duas pessoas que nos ajudaram também a chegar. than me trying to explain it. Levou só 7 minutos, mas é mais rápido do que eu tentar explicar. Let me explain a few things. Só queria explicar um pouquinho mais. The schools that were mentioned are schools of missionary training and community As escolas que a development. gente falou lá são escolas para missionários, né, e desenvolvimento comunitário. So it's our desire to train more missionaries. Que o nosso desejo é treinar mais missionários. In our ministry in the river, we also discovered there is a great problem with human trafficking. E nas comunidades que a gente tem passado, a gente também tem descoberto que tem muito problema com o tráfico humano. So we felt that God had us get involved in that as Então a well. gente sentiu que Deus está nos movendo para nos envolver com isso também. You also saw the pictures of the new base. E você viu as fotos da nova base? A gente vai estar. We've already signed the contract, Já assinamos o contrato. and we move in on February 1st. E a gente se muda para lá dia 1º de fevereiro. And there's just such a great story with that. E é uma história muito interessante sobre isso. The man rented this property for retreats. He really didn't want to rent it full Ele time. sempre só alugava essa propriedade para retiros. Ele não queria alugar de tempo integral. But when we told him we were from the ministry of YWAM, he almost cried. E aí quando a gente falou que a gente era da Jocum, né, de Jovens com uma Missão, ele começou a chorar. 20 years before, he had a drug problem and was living on the street Porque in 20 anos Belo. atrás ele morava nas ruas com problema de drogas em Belo Horizonte. The instant he heard we were from YWAM, he said, anything you want. Porque e no momento que ele escutou que a gente era da Jocum, ele falou qualquer coisa que vocês quiserem. Porque ele foi retirado das ruas através do pessoal, dos missionários da Jocum. So he said, what can you pay? E aí ele falou, o que você pode pagar? And we gave him a figure, figuring he would negotiate a little bit. E aí a gente deu assim um pedacinho, né, que para ele ter coisa para ele poder negociar. We offered him like 3,000 reals, thinking he would ask for 4. E aí a gente ofereceu 3.000 pensando que ele ia pedir 4. And we know originally he wanted 6. Porque ele queria 6. And the man just said, yes, okay. Aí ele falou, tá bom, vocês podem alugar. So it's so interesting how God does things 20 years before. Então é interessante como Deus faz as coisas 20 anos atrás e traz pro hoje, não é? Até o presente. But I want to talk to you some things from the Word of God and what's happening in the world E today. eu quero compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor e o que está acontecendo no mundo hoje. You know, I want to talk to you about the difference between evangelism and discipleship. E eu quero falar sobre a diferença entre evangelismo e discipulado. See, in my experience, I have found that God's plan of discipleship is what is needed to evangelize the world. Porque na minha experiência eu tenho visto que o plano de Deus para discipular as nações é o que vai levar a palavra para o mundo inteiro. But what's the difference? Mas qual é a diferença? You see, if we just evangelize, we just tell someone about Jesus and we just move on. E se, por exemplo, se a gente só compartilhar alguém sobre Jesus com aquela pessoa, compartilhar com aquela pessoa e depois ir embora, But God gives us the command to disciple. mas a Bíblia nos dá o mandamento de discipular as pessoas. And I know this seems very basic, Mas eu sei que isso é muito básico, but as I've traveled many countries around the world, mas passando por vários países no mundo, I've had the privilege of ministering in 23 countries around the world. eu tive o privilégio de ministrar em 23 países no mundo. And I noticed there's not a good balance between E eu notei evangelism que and não discipleship. existe um equilíbrio entre evangelismo e discipulado. Even we as a ministry, we're so focused on evangelizing people and having good numbers that we weren't discipling people. Mesmo a gente como ministério, às vezes a gente focaliza só em evangelismo e nos números de trazer mais pessoas e esquecemos de discipular as pessoas. See, for 2014, this is our year of discipleship. E o ano de 2014 para nós é um ano de discipulado. And there's an interesting difference. E é uma diferença interessante. If you just evangelize a lot of people, after 1 year, only 2% are still E o que eles Christians. mostram é que você se evangelizar bastante pessoas no ano, depois de um ano você vai ter 2 pessoas que vão ficar. But if you evangelize, disciple, and give them the Word of God, something interesting happens. Mas o que acontece quando você evangeliza, discipula e dá para eles a palavra do Senhor, algo interessante acontece. At the end of the year, the Christians have expanded by 600%. E eles mostram que no final do ano vai crescer 600%.
And this is very important to us when we work on the river. Mas isso porque isso é muito importante para nós quando a gente está trabalhando com os ribeirinhos. We deal with some unreached people groups. Porque a gente trabalha com povos não alcançados. That's any group of people that has less than 2% evangelical Qualquer Christians. grupo que tem menos de 2% de evangélicos no grupo cultural. Often when we hear of unreached people, we hear about the Muslim world. Geralmente a gente pensa, né, nos povos não alcançados, a gente pensa no mundo muçulmano. We had a brother this morning telling that he was having a conversation with a Muslim A gente man. teve um irmão, né, que estava falando, né, que teve uma conversa, né, com um senhor muçulmano. That's a very important thing. Mas é uma coisa muito importante. Sorry. I'm trying to translate in my head too. Tá tentando traduzir na cabeça dele. Okay, but to reach these unreached people groups, we really need discipleship. E para nós podermos atingir esses povos não alcançados, é necessário discipulado. The north of Brazil represents 18% of the world's unreached people groups. O norte do Brasil representa 18% dos povos não alcançados no mundo inteiro. Often we think of Brazil as maybe a Catholic country and it's growing in great numbers for A Christianity. gente pensa sempre no Brasil como um país católico, né, e que os números evangélicos estão crescendo muito. But we've forgotten about all those unreached people groups in the north of Brazil. A gente esquece os povos não alcançados no norte do Brasil. But there's another great thing that's happened in the world. Mas tem uma coisa muito maravilhosa que está acontecendo no mundo. In 2010, a very interesting thing Em happened. 2010, uma coisa muito interessante aconteceu. Brazil became the second largest missionary sending country in the world. O Brasil se tornou o segundo país que mais envia missionários no mundo. For many years, it was the United States and then South Korea. Por muitos anos foi os Estados Unidos e a Coreia do Sul. But now it's the United States and Brazil. E agora tá os Estados Unidos e o Brasil. And one thing I found, and I know this for sure, Brazilians make better missionaries than Americans. E uma coisa que eu encontrei, que eu tenho certeza que brasileiros são melhores missionários. You're not gonna hurt my feelings if you say amen. E não, você não vai me ficar se você disser amém. And I know this is true. I've been in full-time missions for 27 years. Eu sei que isso é verdade porque eu já estou em missões há 27 anos. There's dynamics in the Brazilian culture that make you more adaptable and in many ways more friendly. Tem dinâmicas na cultura brasileira que faz muito mais fácil, muito mais fácil para você se adaptar. E como vocês são muito amigáveis. Yeah. See, I only consider myself 1/3 American, 1/3 Italian, and 1/3 Brazilian. Ele é um terço americano, um terço italiano e um terço brasileiro. I have an American passport, an Italian passport, and I have Brazilian citizenship. Tem tudo isso aí. Tá todo confuso. E aí fala italiano às vezes também. So if you offend America, you only offend 1/3 of me. You know, I was trying to be, when I speak in churches, I try to be culturally sensitive. E sempre quando eu estou falando nas igrejas, né, eu tento ser bem sensível à cultura. And this morning I was looking for a Bible. This is not very culturally Eu sensitive. estava procurando uma Bíblia e eu encontrei essa aqui, que é a Bíblia patriótica americana. But we can see being number 1 and number 2 in missionary work does not make us competitors, that makes us partners. E sendo o número 1 e o número 2 em missões, não nos fazem competidor, mas fazem parceiros. You know, a couple years ago I was watching TV in Brazil. Eu estava assistindo televisão no Brasil. And they were having all the highlights of the great goals that were scored that Estavam week. mostrando todos os gols, né, no mundo inteiro. And my wife was sitting there, and we were watching a little bit of a game in England, and my wife says, the guy that just scored that goal, he's from Brazil. Estava assistindo o jogo na Inglaterra, aí eu falei para ele, olha, esse rapaz que fez o gol é brasileiro. And they were watching another game in Spain, and my wife says, hey, that guy that scored the goal, E aí na Espanha, he's from Brazil. eu falei, esse rapaz também é brasileiro. And we were watching another game from Greece, and my wife says, that guy is from Brazil, and he's actually from the city of Aí Belém. eu falei, na Grécia, eu falei, esse rapaz é brasileiro e também é aqui de Belém.
Isn't that interesting that Brazil sends the best players all over the É world? interessante como o Brasil manda os melhores jogadores do mundo inteiro. What do they say every World Cup? Brazil always has the best players, but sometimes not the best team. O que eles falam, né? Sempre o Brasil tem os melhores jogadores, mas às vezes não é a melhor equipe. You got to get all those superstars to work together. Ele tem que pegar todas as estrelas e trabalharem juntos. But see, my vision, my passion is that Brazil will become the greatest sending country. E minha paixão é que o Brasil seja a maior nação enviando esses Like they missionários. send the best football players, they'll send the best missionaries all Por over. enviar, né, os melhores jogadores, mas também enviar os melhores missionários. Last year, Brazil sent 34,000 missionaries. Ano passado, o Brasil enviou 34.000 missionários. But with that good news, there's also some bad Com news. boas notícias também tem sempre mais notícias. 73% of them came back within 2 years. 73% em 2 anos retornaram para o Brasil. And it's because, if I can say this, the Brazilian church has not learned to support O missionaries. que eu quero dizer é que uma das razões é porque a igreja brasileira ainda não aprendeu a sustentar seus missionários no campo. You know, I'm not saying this about this church because I already know you have a passion to Eu não see estou these dizendo things isso sobre happen. vocês porque vocês já aprenderam e eu sei que vocês têm paixão, porque vocês já estão trabalhando em missões, enviando. But if you ever have the opportunity to communicate with churches back in Brazil, tell them that this is a desire of God. Se você tem a oportunidade de compartilhar com igrejas no Brasil, fala isso para eles, que é um desejo do coração de Deus de sustentar missões. And many churches in Brazil are catching that vision. E muitas igrejas já estão adaptando essa visão. My wife has just finished translating a book on missionary care. E eu acabei de traduzir um livro sobre o sustento missionário. What happened is this. Cuidado missionário. Yeah, this book was written 12 years ago, Ele foi escrito 12 anos atrás, and it was translated into 20 languages. traduzido em 20 línguas. But the author had rewritten the book to include things about the internet and other things. E o autor, ele reescreveu o livro para colocar algumas coisas sobre a internet. So you can also pray for the spreading of this book, that the information will get into the hands Ora of por isso, pastors. porque a gente quer distribuir esse livro em todo o Brasil, Amém. chamado A Missão de Enviar. Let me tell you one other interesting thing. Quero falar uma outra coisa interessante também. Do you know what country received the most missionaries? Você sabe qual é o país que mais recebeu missionários? I was surprised to find it's the United States. Foi os Estados Unidos. See, there's an interesting thing happening in the world. Então tem uma coisa muito interessante acontecendo no mundo. About 10 years ago, there was a major change. Há 10 anos atrás, como teve essa mudança, For the first time in history, there are more Christians in the south of the world than the north of the world. uma primeira vez no mundo, na história, tem mais crentes no sul, no hemisfério sul, do que no hemisfério norte. We used to think of the Christian nations being the United States and Europe. Sempre a gente pensou nas nações evangélicas, né, como na Europa, os Estados Unidos. Now it's South America and the south part of E agora Africa. está no sul da África e no sul na América do Sul. 26% of all Christians in the world live in South America. 26% dos cristãos no mundo vivem na América do Sul. And what we see with all these changes is the responsibility E o que a gente vê com essas mudanças é a nossa responsabilidade. of countries outside the United States to do world evangelism. Fazer o evangelismo no mundo, os países fora dos Estados Unidos. Do you know that we all have the ability to change the Você world? sabe que todos nós temos a habilidade de mudar o mundo? Think what God started with 12 faithful Pensa men. o que Deus fez só com 12 pessoas que foram fiéis a Ele. See, we have the ability to change the world. Nós temos a habilidade de mudar o mundo, de transformar o mundo. The thing we have to learn is that we actually have the responsibility Nós to temos que change the aprender que world. nós temos a responsabilidade de transformar o mundo. I was watching a video many years ago, and there was a doctor that said a very important thing. Eu assisti um vídeo alguns anos atrás e esse médico falou algo interessante. I don't know the name of the man, but this little phrase has impacted my entire Christian Eu não life. sei o nome desse homem, mas essa frase impactou muito minha vida. He said, I'm trying to make it translatable. If we do something in the little part of the world that God allows us to see, then something will get done.
Se nós fizermos um pouquinho na parte do mundo que Deus tem nos dado, então nós vamos realizar algo. See, we're responsible for the areas that we influence, the people that we meet. Porque nós somos responsáveis pelas pessoas que nós encontramos durante a nossa caminhada, né? Pelo lugar onde nós vivemos. And I ask that you take that responsibility Eu quero seriously. pedir que você leve isso como uma responsabilidade, tome essa responsabilidade séria para você. You know, in the video it said there's 36,000 unreached people groups. Or, excuse me, 36,000 communities only accessible by boat. Você viu que no vídeo falou 36 mil comunidades que são só acessíveis com barco. And I said that from the pulpit at a church in Brazil. Eu falei isso uma vez, né, no púlpito no Brasil. And my Portuguese isn't that good, but there was a pastor there and he was telling me I was wrong. Meu português não é tão bom, mas eu entendi que esse pastor estava falando que eu estava errado. I was thinking, well, I read it in a good book. Eu falei, puxa, eu li essa informação num livro muito bom. So finally a translator came over. E aí o tradutor veio. And what he was saying is 36,000. That number is way too low. Ele falou, 36 mil é muito baixo esse número. And I did some investigation. Those 36,000 communities only accessible by boat. Those are official government recognized E communities. essas 36 mil comunidades, elas são acessíveis porque elas são reconhecidas pelo governo. São as comunidades conhecidas pelo governo. The truth is there's thousands more communities Na that verdade, aren't tem muito recognized. mais do que essas. What is a community? Is it 5 houses together or 7 houses O que together? é uma comunidade? São 5 casas juntas ou o que é? How close do the communities have to be together? As casas têm que ser tão perto uma da outra para ser considerada uma comunidade. See, and these are the types of communities that we have a passion for. Então, essas são as comunidades que nós temos uma paixão por elas. See, many people before us haven't seen the value of going to such a small place. Porque muitas pessoas antes elas não viram esse valor de ir a essas comunidades bem pequenininhas. You know, I was sharing in a very, very large church one time, Estava compartilhando numa igreja bem grande. and someone said, "Oh, you really didn't work with that many people." Aí falou assim, puxa, esse parece que não atingiu muitas pessoas. And I was a little angry that the man had said this. Fiquei um pouquinho aborrecido porque esse homem falou isso. But what he doesn't realize is we're not in some big city with thousands and thousands of É people. isso que as pessoas não entendem, é que a gente não está na cidade, trabalhando na cidade com um monte de pessoas. You know, sometimes we go to a community where there's only 30 or 40 people. Às vezes a gente vai em comunidades que só tem 30 pessoas, 40 pessoas. So if 20 people come to our evangelistic outreach, that's 50% of the Então, se community. 20 pessoas vêm para nossas reuniões, né, é metade da comunidade. In my eyes, and I pray in God's eyes, that's a success. Em meus olhos, eu oro também que seja dos olhos de Deus, que isso seja um You know, sucesso. if you got 50% of Fort Lauderdale to come to an evangelistic event, that'd be significant. Se você tivesse 50% das pessoas que moram em Fort Lauderdale para vir para um trabalho missionário evangelístico, seria maravilhoso. You know, but together, Americans and Brazilians, we have a challenge. Então, juntos, americanos e brasileiros, nós temos um desafio. We are the 2 leading countries in world Nós somos evangelism. os 2 países na liderança em evangelizar o mundo. And one of the responsibilities we have is to pray. Então, nossa responsabilidade é de orar. I was so encouraged this morning. We were told to be here at 10:30, and I saw 10 o'clock on the door, and I thought, oh no, we're late. Eu pensei que eu estava atrasado hoje de manhã, porque eu fui na porta, estava 10 horas, né? Now, if we were in Belém, I wouldn't worry because everything starts a half hour late. Se tivesse em tudo acontece lá. Tudo acontece atrasado. But this is America. Mas isso é But I was so encouraged to see everybody praying. Mas eu fui muito encorajado de chegar aqui e ver todo mundo orando. You know, and I hear that you pray for us, and we're so uplifted by that. Nós sabemos que vocês oram por nós. Muito obrigada e nós nos sentimos muito abençoados com isso. You know, but what do we do with this information? Mas o que a gente faz com toda essa informação? We have to consider that I said we have the ability to change the world. Aí eu disse para você que nós temos a habilidade de mudar o mundo. But we also have to consider that we have the responsibility to change the Nós world. temos a responsabilidade de mudar, de transformar o mundo. And I'm thinking, why won't we do this? Por que a gente não faz isso? You know, we do. We have this command A from gente já tem God. um mandamento de Deus para nós.
But I also know that God has given us the perfect message. E eu sei que Deus nos deu a perfeita mensagem. The gospel message, the message A of mensagem do salvation. Evangelho, a mensagem de salvação. And how do I know it's perfect and it comes from E como é God? que eu sei que essa mensagem é perfeita e vem de Deus? Because I see it work for men and women, Porque eu vejo ela funciona para homens e mulheres, adults and children, crianças e adultos. but I've seen it work in so many different cultures E eu and countries. já vi ela funcionando em vários países e várias culturas. See, it's not limited by culture. Não é limitado por nenhuma cultura. It's not limited by anything. Não é limitado por nada. So God's given us the perfect Então message. Deus tem nos dado a perfeita mensagem. And we have incredible examples in the E Bible. nós temos exemplos maravilhosos na Bíblia. I love the Apostle Paul. O apóstolo Paulo. You know, he was actually, his first job, or the job that we know about, was to kill Christians. Você sabe que o primeiro emprego que ele teve foi de matar os cristãos. Yet he became one of the greatest evangelists E in the assim world. mesmo ele se tornou o maior evangelista no mundo. More than half of our church doctrine comes from the writings Mais of da Paul. metade da nossa doutrina evangélica vem das epístolas de Paulo. So I pray that we be more like Paul. Então eu oro que nós sejamos mais como Paulo. We also have some negative examples. Nós temos também exemplos negativos. Remember Jonah? Lembra Jonas? Now we always think of that as a children's A story, gente sempre pensa nisso como uma história para criança. you know? And he ran from God. Ele correu, se afastou de Deus, se escondeu de Deus. I should say he tried to run from God. Eu devia dizer que ele tentou, né? But if you read the whole story and forget about the fish, actually God restored him like he restored the Apostle Paul. Mas lembra, né, que se você esquece sobre o peixe, Deus vem e restaura, né, a vida de Jonas como restaurou Paulo. See, some of us may have a call to be a missionary. Talvez alguns de nós temos um chamado para ser missionário. And we're going to have to decide whether we're going to be like Paul or whether we're going to be like Jonah. A gente tem que decidir se a gente vai ser mais como Paulo ou mais como Jonas. Now I want to say something in Jonah's defense. Quero defender um pouco Jonas. If you study the history of the life of Jonah, Se você estuda a história da vida de Jonas, you're going to learn that God called him to preach the gospel to his enemies. você vai lembrar, você vai ver que Deus chamou Jonas para ir pregar para os seus inimigos. Let's see if I can give you a good word picture. Ok, vamos ver se eu consigo te dar um quadro aqui para você entender. It's the final game of the World Cup. É o último jogo da Copa do Mundo. It's Brazil versus Argentina. You're on one side of the stadium and you have your yellow shirt on. Você está no lado, né, da arquibancada, todo com a sua camisa amarela. And on the other side are all those ugly blue shirts. Do outro lado tem só aquelas camisas azuis. Desculpa, irmão. You can give that person a hug afterwards. And God speaks to you very clearly and says, go to the other side of the stadium and preach the gospel. E aí Deus fala para você, vai do outro lado pregar o evangelho para eles. You know, what God calls you to do could be dangerous. Porque às vezes Deus te chama a fazer algo que é perigoso. That's where the protection of prayer becomes so Porque aí important. é aí que a proteção e oração é muito importante para o missionário. But I also want to say that you have a great opportunity to change the world Então here. eu também quero dizer que você tem uma grande oportunidade para transformar o mundo. There's 200,000 Brazilians in South Florida. 200 mil brasileiros aqui no sul da Flórida. And there's your mission field right Esse there. aí é o teu campo missionário, tem aqui. And the thing we can never forget is that we have a great reward. E é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, que o nosso galardão, o grande galardão nós temos. Look at what God promises us for faithfulness. Olha aí o que Deus tem prometido pela nossa fidelidade. Eternity in heaven will make our years of difficulties here seem like nothing. Que a eternidade no céu faz com que o tempo que a gente passa aqui em tribulação, os problemas que a gente enfrenta aqui, como se fosse nada. You know? And faithfulness does not always mean you're going to reap all these blessings. E fidelidade não significa que tudo vai ser perfeito, sempre vai ser só bênçãos.
Sometimes I'm sad when I go into a church and all they sing about is, oh, God bless me and God bless me. E às vezes eu fico muito triste quando eu vou numa igreja, só que eles cantam, Deus me abençoa, me dá, me dá, me dá. Not just worshiping who God is. Mas sem adorar quem Deus é. And the people are taught that if you're faithful and obey God, you're going to get nothing but blessings. E as pessoas pensam assim, só porque você é crente, né, e você é fiel, né, que Deus vai te dar tudo. Tudo vai ser certinho. But think once again to the life of the Apostle Paul. Volta na vida do apóstolo Paulo. It's 2 Corinthians 11. It talks about his sufferings. 2 Coríntios 11 fala sobre os sofrimentos de Paulo. You know, he was in danger everywhere. Em todo lugar que ele ia, estava em perigo. He was beaten. He was put in prison. Ele apanhou, ele ficou na prisão. But he considered that nothing compared Mas ele considerou isso to his reward in nada em heaven. comparação com o galardão que ele ia ter quando ele chegasse no céu. So as a church, as partners in world evangelism, I ask that we focus on that. Como igreja e como parceiros no mundo, no evangelismo do mundo, eu quero pedir para vocês se concentrarem nisso. You know, there are so many scriptures that encourage us to do this work of God. Tem muitos versículos que nos encorajam a fazer esse trabalho para Deus. And it's my prayer that we will all take it seriously. E a minha oração é que todos nós levemos isso a sério. Remember, together, you're American Brazilian like me. E não todos nós juntos, né? Você é brasileiro americano como eu. We're a byproduct of the two greatest world evangelism countries in the Nós somos world. um produto, né, dessas duas nações, né, que estão evangelizando o mundo. And it's just going to be important what we do with that. Então é muito importante o que a gente faz com isso. I do want to tell you a little bit more about our ministry before I stop. E eu quero compartilhar com você um pouquinho mais sobre o ministério. God is doing just a great thing with us. Deus está fazendo uma coisa muito grande conosco. We've been there almost 6 years. Faz 6 anos quase que a gente está lá. And the first years were difficult. Os primeiros anos foram muito difíceis. There were times we felt like, giving up and coming back to sunny Florida. Muitas vezes a gente sempre pensou em vir embora para a Flórida. We wondered, can we get our old jobs back? Aí a gente pensou, será que a gente consegue nosso emprego de volta? But God really encouraged us to stay. Mas Deus nos encorajou a ficar. So in the next 2 months, there's some great things happening. Nos próximos dois meses tem grandes coisas acontecendo. Our full-time workers will go from 5 to 11. E a gente, somos 5 agora, vai passar a ser 11 pessoas de tempo integral. Maybe 13 if we have the space. Se a gente tiver o espaço, talvez 13. We were praying for students in our missionary training A gente school. orou bastante, né, para ter esses estudantes na nossa escola de missões. 3 months before the school, we were full. 3 meses antes de começar, a gente já fechou, porque estamos cheios já. So by March 8th, we are going to have 33 people living on our new base. Em março, dia 8 de março, a gente vai ter 33 pessoas já morando nessa classe. We just signed a 2-year contract and we're already full. Então a gente já assinou esse contrato de 2 anos e já temos sem espaço outra vez. So do pray for us in this time of expansion. Então ora nesse tempo de expansão, né, de crescimento. Because I feel prayer is so important, we have some reminders for you to pray for E us. eu sinto que a oração é extremamente importante. Então tem algumas coisas para relembrar vocês de orarem pela gente. There's a table in the back and I have a couple things. Tem uma mesa lá atrás, né, que tem algumas coisas para você. We have these brochures on the ministry and Esses there are panfletos. some in English and some in Tem alguns em Portuguese. inglês e alguns em português. We have this bookmarker. Esse aqui é para colocar no livro. Now I used to laugh at missionaries saying, oh, we have a bookmarker. Eu sempre achava graça dos missionários. Olha, a gente tem aqui esse marcador de livro. But this is actually a good tool. It has the Bible table of contents in the Ele back. fez um que tem os livros da Bíblia atrás, todinho, que aí te ajuda a encontrar na Bíblia do pastor pregando. And we also have this picture for the ministry. It has a magnet and you can put it on your E a refrigerator. nossa foto, quando a gente era jovem. Você colocar na tua geladeira. Yeah, there's a little Photoshop there. So, gotta hide the gray somehow. So, and we also have some